Eu não queria muito, só um bom dia, mãe, uma cadeira à mesa nos almoços de domingo, um convite para os aniversários dos netos, um gesto, um sinal de que eu ainda era importante. Me chamo Marta. Durante 32 anos, minha vida girou em torno do meu filho, Mateus. Criei ele sozinha, com garra, com sacrifícios que nem ele faz ideia. E quando ele venceu na vida, pensei que era o nosso momento de colher. Mas ao invés disso, ele me apagou, silenciosamente, como se minha presença envergonhasse, como se meu amor fosse um fardo. Começou sutil. Ligações que antes vinham todo dia passaram a ser semanais, depois quinzenais, até que um dia o celular ficou mudo. No começo, arrumei desculpas. Ele está ocupado, está em reunião. A nova vida exige muito dele. Mas a verdade foi se revelando nos detalhes. A nova esposa, linda e educada por fora, nunca me olhava nos olhos. Me chamava de Senhora Marta, com uma formalidade que congelava o ambiente. E ele permitia. Lembro do aniversário de 3 anos do meu neto. Cheguei com o presente embrulhado, meu melhor vestido, e o coração apertado de emoção. Mas não havia cadeira para mim. Fiquei em pé por meia hora, até que alguém me ofereceu um lugar nos fundos. Eles tinham reservado tudo, menos para mim. Ninguém falou alto, ninguém foi grosso. E ainda assim, eu saí de lá com o peito em pedaços. Minha história não começa com uma briga, nem com uma traição explícita. Começa com o silêncio, com a indiferença, com os pequenos gestos que dizem, você já não faz parte. E essa dor só quem é mãe entende. Porque a gente não espera gratidão, não quer pagamento nem reconhecimento público. A gente só quer continuar sendo amor, presença, raiz. Se você já passou por algo assim, uma ruptura silenciosa, uma exclusão que veio disfarçada de sucesso, se inscreva no canal Histórias Entre Lágrimas e deixe seu like agora mesmo, porque esta história vai tocar fundo. Antes de tudo acontecer, minha vida era simples, mas cheia de propósito. Eu acordava antes do sol, colocava a chaleira no fogo e já ia preparar a marmita do Mateus. Desde pequeno, ele era o motivo dos meus dias. O pai dele foi embora quando o bebê ainda não tinha nem completado 1 ano. Nunca mandou pensão, nem uma visita. E mesmo assim, nunca deixei meu filho sentir a ausência. Trabalhei como cozinheira numa escola estadual. E quando dava, pegava faxina nas casas das professoras para completar o dinheiro do mês. Às vezes, ficava sem almoço para que ele levasse lanche novo para a escola. E sabe do que mais me orgulho? Ele nunca soube, porque eu fiz questão de esconder qualquer dificuldade. Não queria que ele carregasse culpas. Mateus era um menino doce. Tinha olhos curiosos e um coração enorme. Quando aprendia algo novo na escola, corria para me ensinar, como se eu fosse a aluna dele. No Dia das Mães, me dava cartinhas feitas com papel dobrado e flores de papel crepom. E em todas elas uma frase se repetia: você é tudo para mim, mamãe. A gente não tinha luxos, mas a nossa casa era feliz. Brincávamos juntos no quintal. Nos dias de chuva, jogávamos dominó ou assistíamos novelas antigas. Ele sempre dizia que quando crescesse, me daria uma casa com varanda, onde eu poderia plantar minhas violetas. Eu sorria, imaginando esse futuro. Pensava, um dia, tudo que plantei vai florescer. E de certa forma, floresceu. Mateus estudou com dedicação, conseguiu bolsa numa faculdade particular, formou-se em administração e em pouco tempo já estava empregado numa multinacional. O primeiro carro, o primeiro salário, o primeiro terno. E ele sempre fazia questão de me mostrar tudo. No dia da colação de grau, me chamou no palco e chorou. Disse que se estava ali era porque eu nunca tinha deixado de acreditar nele. Eu chorei junto. Pensei, meu menino virou homem e nunca vai me abandonar. A primeira vez que conheci Amanda, sua namorada, senti algo estranho. Não era má educação, era frieza. Aquela frieza educada, que sorri com os lábios, mas não com os olhos. Achei que fosse impressão, mas depois de alguns meses, percebi que quando ela chegava, o Mateus mudava. Ficava mais sério, mais contido, como se quisesse me moldar para caber naquele novo mundo. E mesmo assim, tentei me adaptar. Porque o amor de mãe sempre tenta. O afastamento não aconteceu de uma vez. Veio como uma névoa, lenta, quase imperceptível. No início, ele ainda me ligava aos domingos, perguntava se eu estava bem,
contava sobre o trabalho. Mas, pouco a pouco, essas ligações começaram a durar menos. As palavras pareciam mais ensaiadas, o riso mais contido. E sempre que eu perguntava pela Amanda, ele dizia que estava ocupada, que mandava lembranças. Mas o tom era frio. Algo entre nós estava mudando e eu não sabia como impedir. Quando eles ficaram noivos, fui comunicada, não convidada, a comparecer ao jantar de noivado na casa dos pais dela. Me preparei com o maior cuidado. Escolhi meu vestido preferido, fiz escova no cabelo, levei um vinho barato, mas escolhido com carinho. Ao chegar, percebi os olhares atravessados. A mesa era cheia de cristal, porcelana, toalhas rendadas. Sentei no canto, quase invisível. Ninguém me perguntava nada. Quando eu tentava contar uma história do Mateus, a Amanda interrompia com um: "Isso foi na época em que ele ainda era mais ingênuo, né, amor?" Todos riam. E eu sorri por fora e engoli por dentro. Depois disso, as visitas ficaram escassas. Me diziam que estavam reformando o apartamento, que era melhor esperar para me chamar, que iam organizar tudo e que eu seria a primeira convidada. Esperei semanas, meses. Um dia, vi fotos nas redes sociais. Eles tinham feito um jantar para os amigos, todos sorrindo na varanda que ele prometeu para mim, com a mesa posta, com a sogra sentada na cabeceira. Liguei. Perguntei se tinham se esquecido de mim. Ele disse que foi tudo de última hora, que nem deu tempo de avisar. Eu apenas concordei com a voz baixa, mas por dentro, algo começava a se partir. Em uma ocasião, ele apareceu na minha casa sozinho. Falamos pouco. Ele parecia inquieto, consultava o relógio a cada 5 minutos. Antes de sair, deixou uma quantia em dinheiro sobre a mesa. "Para ajudar com os remédios", disse. E foi embora. Eu olhei aquele envelope como se fosse um espelho. Ali estava o novo tipo de relação que ele achava que podia me oferecer. Fria, transacional, sem alma. Aquele foi o primeiro dia em que eu chorei sozinha no banheiro, sem fazer barulho, para que nem as paredes percebessem a minha dor. A exclusão ganhou novos formatos. Não havia brigas, não havia gritos. Havia ausências, silêncios, convites que nunca chegavam. O que antes era sutileza, agora se tornava claro. Eu não era bem-vinda. Nem no apartamento novo, nem nos eventos da família que agora ele havia herdado por casamento. Comecei a perceber um padrão. Sempre que eu sugeria uma visita, algo surgia. Um curso, um compromisso, uma obra no prédio. Mas quando olhava as redes sociais, lá estavam eles em jantares, viagens, almoços com amigos e com a família dela. A pior parte era quando eu ouvia os comentários dela, da Amanda, nas raras vezes que cruzávamos pessoalmente, sempre com aquele tom passivo-agressivo, cortante por trás do sorriso. Certa vez, num aniversário do neto, levei um brinquedo educativo, algo que vi numa feira e achei que ele amaria. Amanda olhou a embalagem, sorriu com os lábios e disse: "Ah, que diferente. A gente costuma evitar esse tipo de material, sabe? É meio ultrapassado." Mateus mais uma vez ficou em silêncio. Apenas desviou o olhar, mexeu no celular. Eu ri por fora, mas meu coração murchou por dentro. A dor de não ser defendida por quem você criou com as próprias mãos é uma das piores. Porque não é o ataque que fere mais fundo, é a indiferença. Passei a notar pequenas sabotagens. Uma vez, soube que fizeram um almoço para comemorar uma promoção dele. Não fui chamada. Depois ele disse que nem pensou, porque achou que eu não me interessaria. Outra vez, mandei uma mensagem dizendo que estava com saudade. Amanda respondeu do celular dele: "Estamos bem, Marta, obrigada." Sem mãe, sem afeto, sem alma. Como se eu fosse uma vizinha, não a mulher que carregou aquele homem por 9 meses. A gota d'água foi uma conversa que ouvi sem querer, ao sair do banheiro, durante uma visita rápida deles. Amanda disse, com a porta entreaberta: "Ela é uma boa pessoa, só que não combina com a nossa realidade agora. Fica difícil encaixar." E ele concordou, com um "É, amor, eu sei." Voltei para a sala com um sorriso congelado. Servi café. Fingi não ter escutado, mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Aquilo não era mais só distância. Era rejeição. Rejeição planejada. Aprovação de um apagamento. E o pior, feito por quem eu mais amei. Foi numa manhã de quarta-feira, dessas comuns, sem anúncio de tragédia ou aviso de dor. Acordei com uma leve tontura
e o coração disparado. Achei que fosse apenas pressão baixa, mas o suor frio e a fraqueza nas pernas me deixaram assustada. Peguei o celular, com dificuldade, e liguei para o Matheus. Ele não atendeu. Mandei uma mensagem curta. Não estou bem. Acho que vou precisar ir ao hospital. Esperei. Nada. Liguei de novo. Caixa postal. Acabei chamando um vizinho, o Sr. Raul, que me levou à unidade de pronto atendimento. Fiquei 2 noites internada. Pressão altíssima. Risco de AVC. Os médicos disseram que cheguei a tempo, mas que eu precisava de cuidado, de alguém por perto. No segundo dia, ele apareceu. Entrou no quarto com uma sacola de frutas e um buquê de flores que claramente não havia sido escolhido com carinho. Era genérico, comprado no balcão do hospital. Ficou ali por 10 minutos. Perguntou superficialmente como eu estava. Disse que não podia demorar, que Amanda estava esperando no carro. Não falou em me levar para casa. Nem perguntou se eu tinha alguém para me acompanhar. Deixou R$ 150 numa sacolinha de farmácia e disse: "Depois te ligo, tá?" E saiu. Quando a porta se fechou, eu olhei para aquele buquê. As flores já estavam murchas, como o nosso vínculo. Aquilo era o fim de um ciclo. E eu soube. Não com raiva, com certeza. Era ali que eu perdia meu lugar de mãe. Ao voltar para casa, o vazio era mais pesado do que nunca. Abri o armário e encontrei uma caixa antiga, cheia de cartinhas que ele me escreveu na infância. "Mamãe, você é meu mundo. Mamãe, nunca vou te deixar. Mamãe, te amo até o céu." Eu reli todas. E chorei em cima delas até molhar os papéis. Depois, fechei a caixa e a coloquei no fundo do guarda-roupa. Pela primeira vez, entendi. Amor de mãe não é contrato, é entrega. E às vezes, é abandono também. Nos dias seguintes, passei a recusar convites. Me afastei dos poucos encontros de família. Respondi mensagens com uma palavra só. Fiquei em silêncio, mas não era um silêncio de espera. Era o silêncio de quem entendeu que já não era parte daquela história. No começo, foi difícil. O vazio dentro de casa parecia gritar. O telefone sem notificações era um lembrete constante da minha nova posição. A mulher esquecida, a mãe silenciada. Passei a viver em piloto automático. Regava as plantas, limpava os móveis, assistia às novelas repetidas. Mas meu coração ainda estava preso naquele quarto de hospital, esperando uma ligação que nunca veio. Até que, num sábado nublado, algo diferente aconteceu. Eu estava no quintal, mexendo nas violetas, quando Dona Neuza, uma vizinha de longa data, apareceu no portão. Trazia um pote de doce de abóbora e um convite. Uma oficina de bordado com o grupo de senhoras do bairro. Recusei com educação, dizendo que não tinha cabeça para essas coisas. Mas ela insistiu. "Vai te fazer bem, Marta. Às vezes, costurar cura mais do que falar." Fui. Sem muita expectativa, mas fui. Na primeira semana, quase não falei. Observava as outras mulheres rindo, trocando histórias, contando das dores e das superações. E foi ali, naquele ambiente de fios, agulhas e desabafos, que percebi. Eu não era a única a carregar uma dor invisível. Havia mães ali que perderam filhos, maridos, casas, mas que continuavam bordando flores no tecido da vida. Comecei a frequentar com mais frequência. Aprendi a fazer ponto cruz, crochê, até um tapete de retalhos. Com o tempo, fui bordando também minhas emoções. Um dia, numa roda de conversa, contei minha história. Falei do afastamento do meu filho, da frieza da nora, da solidão que invadia meus dias. Ninguém me interrompeu, mas ao final, todas me abraçaram. E pela primeira vez em muito tempo, senti pertencimento. Voltei a caminhar no bairro. Me dei um presente, um vestido novo. Cortei o cabelo, pintei as unhas. Coisas simples, mas que gritavam uma nova verdade. Eu não era só mãe, eu era Marta. Uma mulher com passado, com dores, mas também com força. Foi numa dessas manhãs que olhei no espelho e, sem querer, sorri. Porque vi uma mulher ali, uma mulher viva, uma mulher que, mesmo tendo sido esquecida por quem mais amou, estava reaprendendo a se lembrar de si mesma. Se você acredita que toda queda pode ser o recomeço de uma nova jornada, curta esse vídeo e se inscreva agora mesmo no canal Histórias Entre Lágrimas. Porque o que vem a seguir ainda vai mexer com você. O reencontro não foi planejado, aconteceu por acaso ou por destino.
Era um domingo chuvoso. Eu voltava do mercadinho da esquina com 2 sacolas pesadas nas mãos. O vento frio me fazia apertar o casaco no peito quando ouvi uma buzina baixa. Era o carro dele, Mateus. Estava parado do outro lado da rua. Por um segundo, hesitei. Pensei em fingir que não vi, mas ele desceu, sem Amanda, sozinho. Cruzamos a rua em silêncio. Ele me abraçou. Um abraço estranho, um corpo colado, mas sem alma. Fomos até minha casa, e ali, no sofá, ele ficou me olhando como se procurasse uma versão antiga de mim. Ofereci café. Ele aceitou, mas não tomou. Estava inquieto, mexia nas mãos, até que disse: "Mãe, eu sei que tenho sido ausente. Amanda me pressionava muito. Dizia que nosso mundo era diferente do seu, e eu fiquei no meio. Fui me afastando sem perceber." Olhei para ele. Por um instante, quase me emocionei. Quase disse que tudo estava perdoado, mas respirei fundo, porque eu já não era a mesma. A Marta de antes teria abraçado, chorado, suplicado por um almoço em família. Mas a Marta de agora era uma mulher que havia aprendido a viver com a própria companhia. Não foi sem perceber, Mateus. Você escolheu se calar quando eu gritava por dentro. Escolheu aceitar que eu virasse um nome frio na sua agenda. Eu não te culpo por mudar de vida. Eu só esperava que você não mudasse de coração. Ele abaixou os olhos. Disse que sentia vergonha, que Amanda andava mais distante, que talvez eles estivessem se separando. Mas eu não quis saber dos detalhes, porque eu sabia. Ele não estava ali por mim. Estava ali porque algo em sua vida tinha ruído. E lembrou no fundo da alma que havia uma mulher que nunca o abandonou. "Filho", eu disse com calma, "o amor de mãe não apaga, mas também não mendiga. Eu continuo te amando, mas agora eu também me amo." Ele chorou. Tentou se explicar. Tentou voltar. Mas eu não estendi a mão como antes. Apenas ofereci o café, agora morno, e disse: "Você sempre terá meu perdão. Mas o lugar à mesa, esse você precisa reconquistar." Depois daquela conversa, o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Não doía como antes. Era leve, quase tranquilo, como se eu tivesse encerrado um capítulo pendente. Ele ainda mandava mensagens de vez em quando. Coisas curtas como: "Oi mãe, tudo bem?" Ou "Precisa de alguma coisa?" Eu respondia com educação, mas sem urgência. Não esperava mais nada, porque agora eu sabia que amar também era soltar, e que o maior presente que eu podia me dar era a paz. Na semana seguinte, voltei ao grupo de bordado. As senhoras notaram meu semblante mais calmo. Uma delas disse: "Hoje você está com outro olhar, Marta. Parece até mais jovem." Eu ri. Talvez fosse verdade. Comecei a me arrumar mais, a me olhar no espelho com gentileza. Mudei os móveis de lugar, plantei mais flores no quintal, até pintei uma parede da sala de azul. Porque eu descobri que minha casa não precisava mais parecer um altar esperando por alguém que não viria. Um dia, recebi um convite. Era o aniversário do neto. Amanda não assinava o bilhete, mas o nome dela estava no rodapé. Pensei muito antes de decidir. Acabei indo, sozinha, com um vestido florido que eu mesma costurei. Quando cheguei, os olhares foram curiosos. Alguns familiares dela ainda me olhavam como se eu fosse um estorvo, mas eu não me curvei. Cumprimentei a todos com educação. Entreguei meu presente, um álbum de fotos com imagens do Mateus criança, feito por mim, com carinho. Durante o parabéns, fiquei em pé, no canto. Amanda passou por mim sem dizer uma palavra, mas Mateus veio até mim e disse, com os olhos marejados: "Obrigado por vir, mãe." Eu apenas sorri, porque naquele momento não era mais sobre ele, era sobre mim. Sobre estar ali por mim, não por eles. Sobre ter forças para ficar de pé onde um dia fui ignorada. Na volta para casa, senti o vento no rosto com outra leveza. Me dei conta de que a dor que antes me esmagava agora era só uma cicatriz. E cicatrizes, por mais feias que pareçam, são provas de que sobrevivemos. Com o passar dos meses, a dor deu lugar a algo mais sutil. Não era exatamente alegria, mas era serenidade. Um tipo de paz que vem quando a gente aceita que nem tudo volta a ser como antes e que, às vezes, isso é bom. Comecei a acordar mais cedo, não porque precisava, mas porque queria ver o dia nascer. Tomava meu café olhando as plantas, ouvindo os passarinhos, sem pressa. A solidão continuava, mas já não era inimiga. Era companhia e, de certa forma, cura.
Passei a refletir mais sobre o que era ser mãe. Por tantos anos, minha identidade girava em torno disso. Sou mãe do Mateus. Era como eu me apresentava, como eu me via, como eu me definia. E, de repente, me vi forçada a me perguntar: e quem é a Marta, sem o Mateus por perto? A resposta não veio de uma vez, mas veio nas pequenas coisas, no prazer de bordar, no cheiro do bolo assando, no bilhetinho da vizinha dizendo que sentia falta das minhas receitas. Eu era mais do que mãe. Sempre fui. Certa noite, sentei sozinha à mesa da cozinha e escrevi uma carta. Não ia enviar, mas precisava escrever. Nela, falei tudo o que ficou guardado: as dores, os silêncios, as feridas. Mas também agradeci, porque no fim das contas, foi a dor que me empurrou de volta para mim. Guardei a carta na gaveta onde ficam minhas lembranças mais profundas. Não para alimentar mágoas, mas para lembrar de onde vim e de onde renasci. Mateus continuava tentando se aproximar, agora com mais cuidado, mais humildade. Mandava fotos do neto, perguntava como estavam minhas plantas, dizia que lembrava dos bolinhos de chuva das tardes chuvosas. Mas eu respondia com parcimônia, não por orgulho, mas por respeito a mim mesma. Eu sabia que o afeto, para ser verdadeiro, precisa vir com constância, não com culpa. Na solidão da minha sala, aprendi que não preciso de plateia para me sentir importante, que há beleza em estar só, que há força em se recolher e que, às vezes, o amor mais difícil de conquistar é o próprio. Mas quando ele floresce, ele nunca mais nos abandona. Se você já enfrentou uma verdade dura e mesmo assim seguiu em frente, se reconstruindo em silêncio, curta esse vídeo e se inscreva no canal Histórias Entre Lágrimas, porque o final está chegando. A vida não voltou a ser como antes, mas honestamente, eu não gostaria que voltasse, porque antes eu vivia para agradar, para estar disponível, para ser lembrada. Hoje eu vivo para mim. E, ironicamente, é nesse novo espaço de silêncio e amor próprio que encontrei meu verdadeiro lugar. Transformei o quarto, que antes ficava reservado para o Mateus, numa oficina de costura. Pendurei quadros feitos por mim, coloquei uma estante com os livros que sempre quis ler e nunca tinha tempo. Na parede, um bordado que fiz com minhas próprias mãos. Aqui mora uma mulher inteira. Toda vez que olho para ele, sinto uma força que antes me faltava. Não porque sou imune à dor, mas porque aprendi que posso ser maior do que ela. Mateus ainda aparece, agora com mais frequência. Sozinho, na maioria das vezes, parece mais calmo, mais presente. Sentamos para tomar café, conversamos sobre coisas simples. Ele nunca me pediu perdão diretamente, e talvez nunca o faça, mas em seus olhos vejo arrependimento, e nos seus gestos percebo um esforço, mas eu já não cobro, porque o perdão verdadeiro acontece quando a gente decide que carregar mágoas dói mais do que soltá-las. Na última visita, ele me trouxe uma moldura com uma foto antiga, eu e ele num parque, ele com uns 7 anos, sorrindo no meu colo. Na moldura, uma frase escrita à mão: "Obrigado por tudo, mãe. Ainda estou aprendendo." Eu não chorei, apenas abracei forte. E naquele abraço, entendi que talvez ele esteja finalmente tentando voltar. Mas o mais importante é que dessa vez eu não estou mais esperando sentada. Eu caminho, eu floresço, eu respiro fundo e sigo em frente. Porque aprendi, com a dor, que o amor mais fiel que podemos ter é por nós mesmos. Hoje, a casa tem risadas novas, amigas que me visitam, oficinas que ministro, receitas que ensino e violetas que florescem o ano inteiro. A Marta que um dia foi esquecida, agora é lembrada por si mesma todos os dias. E se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal Histórias Entre Lágrimas e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, o fim de um amor machucado é o começo de um amor inteiro.